Uma imagem sem igual que inspira décadas de pesquisa e debate. O Sudário de Turim é um pedaço da história e um enigma constante para a ciência. O Sudário de Turim é um pano funerário que contém o que muitos acreditam ser a imagem real de Jesus após a crucificação. Debatido há anos, o sudário voltou às manchetes em grande estilo. Nas fibras antigas do Sudário de Turim, cientistas descobriram algo surpreendente: DNA. Ao analisá-lo, a equipe de pesquisa ficou completamente sem palavras. Para milhões de fiéis em todo o mundo, o sudário é o pano mortuário de Jesus Cristo, o único vestígio físico da ressurreição. Um testemunho silencioso, um quinto evangelho, escrito não com tinta, mas com sangue. Antes de prosseguirmos, pedimos gentilmente o seu apoio. Um like e uma inscrição são as melhores maneiras de demonstrar sua gratidão e nós realmente valorizamos isso. Para os céticos, no entanto, o sudário conta uma história bem diferente. Consideram-na a falsificação medieval mais sofisticada e convincente já criada. Alguns afirmam que Leonardo da Vinci pode tê-la feito. Outros argumentam que foi obra de um mestre desconhecido deliberadamente concebida para enganar peregrinos ávidos por milagres. Há mais de 600 anos, o debate persiste. Fé de um lado, razão do outro, e nenhum dos lados jamais cedeu. Mas no século XXI, a era da filosofia pura e da especulação chegou ao fim. A ciência entrou em cena fria, precisa e intransigente, genética física de altas energias, espectroscópia, ciência forense. A tecnologia tornou possível o que antes era inimaginável. Os pesquisadores deixaram de ver o sudário como um ícone sagrado. Eles o examinaram como uma cena de crime, como evidência, em um caso não resolvido, como um disco rígido biológico que registra silenciosamente 2000 anos de história. Extraíram e sequenciaram o DNA presente nas fibras. Escanearam cada fio com raios X. Eles decompuseram as manchas de sangue em moléculas, átomos e assinaturas elementares. Esperavam respostas simples, vestígios de um único indivíduo, ou talvez resquícios de pigmento deixados por um artista medieval. Mas o que encontraram estava longe de ser simples. Os analistas genéticos da Universidade de Pádua e os físicos que trabalhavam nos laboratórios selados da ANA descobriram resultados que abalaram até mesmo os cientistas mais experientes. Os dados não apenas questionaram as teorias existentes, como as destruíram completamente. Tanto as explicações céticas quanto as interpretações religiosas tradicionais ruíram diante do peso dos resultados. O sudário deixou de ser apenas um tecido. Tornou-se um mapa que traça uma jornada iniciada há 2000 anos. Um registro de sofrimento tão preciso que não pode ser reproduzido. E a prova de uma intensa explosão de energia, cuja natureza a física moderna ainda não consegue explicar. Isso marca o início da mais extensa investigação forense já realizada. Seguiremos rastros invisíveis a olho nu. Grãos de pólen microscópicos, resíduos moleculares, impressões digitais, biológicas. E passo a passo, descobriremos de quem realmente foi o sangue que impregnou esses fios. E por que parece gritar, uma tortura expressa, não em palavras, mas na linguagem da bioquímica. Examinaremos a física por trás da própria imagem. Uma imagem que funciona simultaneamente como negativo fotográfico holograma e raio-x. Também responderemos a uma pergunta que intrigou o mundo científico. Por que a análise de DNA obrigou os pesquisadores a admitir que esse artefato não poderia ter sido criado na Europa e que ele testemunha eventos que alteraram a história da humanidade? Para realmente compreender o impacto das descobertas genéticas modernas, precisamos retornar ao início da pesquisa científica sobre o sudário, a sindologia moderna, ao momento em que a humanidade viu pela primeira vez o rosto oculto nas sombras do linho. Esse momento ocorreu em 28 de maio de 1898 em Turim. Um advogado, vereador e fotógrafo, amador apaixonado, chamado Sacondopia, recebeu uma rara permissão do rei Alberto I para fotografar a relíquia durante sua exibição pública em homenagem ao casamento do príncipe. Naquela época, a fotografia estava longe de ser simples. Era lenta, técnica e exigente. Pierre carregou uma câmera do tamanho de uma mala até um andaime alto dentro da catedral. Ele dependia de potentes flashes e lâmpadas de magnésio para iluminar o interior escuro.
expôs 2 grandes placas de vidro, cada uma, medindo 50 por 60 centímetros. Tarde da noite, sozinho em seu quarto escuro iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lanterna vermelha, Pia mergulhou uma das placas em um banho de produtos químicos de revelação. E então aconteceu. Quando a imagem começou a surgir no vidro, Pierre quase deixou cair o negativo valiosíssimo em choque. O que ele viu parecia irreal, quase sobrenatural. No negativo fotográfico, onde a luz deveria escurecer e a escuridão deveria clarear, não aparecia nas parâmetros e borrada como a visível no próprio tecido. Mas uma imagem positiva, nítida de alto contraste e detalhes surpreendentes. Um rosto profundo, olhos fechados, nariz quebrado, bigode e barba bifurcada. Hematoma na bochecha direita. Pela primeira vez, a figura escondida no linho deixou de ser uma sombra. Era um homem. O rosto ostentava uma expressão majestosa, calma e imponente. No entanto, pertencia a um homem que acabara de suportar um sofrimento físico inimaginável. O impacto foi avassalador. Não foi apenas uma surpresa. Foi uma revolução na forma como as pessoas entendiam o sudário. Um desenho comum, seja feito com tinta carvão ou mesmo sangue, comporta-se de forma previsível quando transformado em negativo fotográfico. As áreas claras escurecem. As áreas escuras clareiam. O resultado é distorcido artificial. O rosto se transforma em uma imagem plana, semelhante a uma máscara. Mas o sudário era diferente. Quando fotografado em negativo, parecia uma verdadeira fotografia em preto e branco de uma pessoa viva. Esse simples fato mudou tudo. E até hoje permanece impossível descartá-lo por mais cético ou determinado que alguém seja em refutá-lo. O que vemos no tecido a olho nu não é uma imagem normal. É um negativo. E isso levanta uma questão impossível. Quem na Idade Média, nos séculos X ou XI, entendia os princípios da fotografia? Quem sabia que a luz podia ser invertida para criar uma imagem oculta? A resposta é simples. Ninguém. Quem seria capaz de criar deliberadamente uma imagem negativa perfeita, sem qualquer forma de pré-visualizar ou verificar o resultado? A fotografia não existiria por mais 800 anos. O olho e o cérebro humanos não são biologicamente capazes de perceber o mundo em negativo, muito menos de reproduzi-lo com gradações tão precisas de luz e sombra. Este foi o primeiro verdadeiro mistério, a primeira fissura na aparentemente sólida muralha do ceticismo. O sudário não se comportava como uma pintura. Comportou-se como uma placa fotográfica, capturando um único momento no tempo. Ao longo dos anos, o tecido foi examinado com raios-x luz ultravioleta, imagens infravermelhas e escaneamento a laser. No entanto, o maior segredo nunca esteve na imagem em si. Estava na sujeira, na poeira, nas partículas microscópicas, presas entre as fibras do linho durante 2000 anos de movimentação, manuseio e exposição. Em 2015, uma equipe de geneticistas e biólogos, liderada pelo professor Gianni Barcacci, da Universidade de Pádua, obteve acesso sem precedentes à relíquia. Sua missão era tão ousada quanto perturbadora localizar e analisar o artefato. DNA. Eles não estavam procurando o DNA de Deus. A ciência não sabe qual seria a aparência de um vestígio desse tipo. Não existe uma amostra de referência, nenhum padrão para comparação. Os pesquisadores não estavam tentando identificar um único indivíduo. Eles queriam reconstruir a história do próprio tecido, onde ele estivera quem o tocara, e cujas mãos o manusearem ao longo dos séculos. Para isso, utilizaram dispositivos de microvácuo estéreis, especialmente projetados e equipados com filtros ultrafinos. Essas ferramentas coletaram delicadamente partículas microscópicas de poeira pólen e material orgânico, não apenas da superfície do tecido, mas também dos espaços profundos entre os fios da trama e da urdidura, onde vestígios antigos podem permanecer selados por milênios. Elas também analisaram partículas coletadas durante a restauração de 1988, que haviam sido cuidadosamente preservadas em um arquivo. Este trabalho levou a ciência ao limite do que ela podia tentar com segurança. Até mesmo a menor contaminação moderna, um espirro, uma respiração, uma única lasca de pele,
de um padre conservador ou técnico poderia apagar sinais antigos e substituí-los por ruído genético moderno. As amostras foram transportadas para um laboratório com tecnologia de ponta, onde o sequenciamento começou usando a tecnologia de sequenciamento de nova geração. NGS. Os cientistas concentraram-se no DNA mitocondrial de plantas e humanos, e por uma razão crucial. Ao contrário do DNA nuclear. O DNA mitocondrial existe em centenas de cópias por célula. É transmitido exclusivamente pela linhagem materna e sobrevive por muito mais tempo em material antigo. Ele serve como um marcador poderoso e confiável de origem geográfica e migração humana. Durante semanas, os computadores funcionaram sem parar, decodificando milhões de sequências de nucleotídeos e comparando-as com bancos de dados genômicos globais, que representam populações de todo o mundo. Quando os diagramas finais apareceram na tela mapas de grupos genéticos H, O e linhagens ancestrais, os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo que desafiava qualquer explicação simples ou falsificação. Este não era o perfil genético de uma única pessoa, era um retrato genético da própria humanidade. As descobertas foram publicadas na prestigiada revista Nature Scientific Reports, e a reação foi explosiva. Os resultados causaram um grande impacto na comunidade científica. Os cientistas esperavam encontrar uma assinatura genética dominante, clara. Se o sudário fosse uma falsificação medieval, criada na França, como argumentam os céticos há muito tempo, o DNA, europeu especificamente, e francês ou italiano, deveria ter dominado os resultados de forma esmagadora. Se por outro lado fosse uma relíquia autêntica de Jerusalém, que nunca tivesse saído da região, os traços genéticos deveriam apontar quase exclusivamente para o Oriente Médio. Não foi isso que eles viram. O que apareceu em vez disso foi o caos. O mundo inteiro escrito em um único pedaço de pano. O sudário revelou impressões digitais genéticas de pessoas de vastas regiões da Eurásia e da África. Vamos examinar o que eles descobriram. Primeiro, o Oriente Médio. Os cientistas identificaram grupos haploides comumente associados aos Druze, uma comunidade etno-religiosa unida e historicamente isolada que vive nas regiões montanhosas de Israel, Jordânia, Líbano e Síria. O DNA dos Druze é considerado extremamente antigo e notavelmente estável, tendo sofrido poucas alterações ao longo de milhares de anos, devido a séculos de isolamento. Isso faz dele um poderoso marcador de origem geográfica e fornece fortes evidências de uma conexão com o Oriente Médio. Em segundo lugar, os haplogrupos da Europa Ocidental, como o U5b, o U1AH3, apareceram exatamente como esperado. Desde o século XV, o sudário tem sido mantido na Europa. Primeiro em Chambéry, depois em Turim. Foi manuseado pelas freiras da Ordem das Claras, que o restauraram, por membros da Casa de Savoy, que o possuíam, e por inúmeros peregrinos europeus ao longo dos séculos. Em terceiro lugar, o norte e o leste da África. O haplogrupo L3CM, um a um, emergiu apontando para regiões como o Egito e a Etiópia. Isso foi inesperado e profundamente intrigante, sugerindo contato com algumas das primeiras comunidades cristãs do mundo na África. Em quarto lugar, o sul da Ásia. Os haplogrupos M39, M56 e R8 apareceram. Marcadores genéticos típicos do subcontinente indiano. E o mais surpreendente de tudo foram os traços da Ásia Oriental. Grupos de haplogrupos, como os marcadores D4 e G2, associados à China, estavam presentes. China, Índia, África, Europa, Oriente Médio, tudo codificado em um único tecido ancestral. Como isso seria possível? Se o sudário fosse uma falsificação criada no porão úmido de uma abadia francesa por volta de 1350, como poderiam existir vestígios de DNA chinês e indiano nele? No mundo medieval, a globalização não existia. Havia contatos a longa distância. Sim, mas não em uma escala tão vasta, a ponto de deixar traços genéticos tão disseminados e claramente identificáveis em um único pedaço de tecido. A resposta revelou-se ainda mais surpreendente do que o próprio mistério. O sudário não é apenas um pano funerário, é um viajante.
Quando os cientistas em Pádua mapearam os dados genéticos, fizeram uma descoberta impressionante. A distribuição genética alinhou-se quase perfeitamente com precisão geográfica a uma antiga rota histórica que muitos estudiosos há muito descartavam como lenda. A jornada da imagem criada pelo homem, conhecida como Mandeliana. De acordo com fontes bizantinas, sírias e árabes antigas, o sudário era dobrado em 4 partes, de modo que apenas o rosto ficasse visível exibido dentro de uma moldura especial. Essa relíquia dobrada, chamada Tetradiplolin, não permaneceu na Europa. Ela percorreu o mundo antigo. A jornada começou em Jerusalém, o lugar da morte e da ressurreição. De lá viajou para Edessa no século II. O sudário permaneceu lá por séculos escondido dentro das muralhas da cidade antes de ser redescoberto. Edessa ficava em uma encruzilhada vital do mundo antigo, a Grande Rota da Seda. Caravanas da China e Índia, Pérsia e Arábia passavam pela cidade. Mercadores transportavam seda e especiarias. Peregrinos e diplomatas todos vinham venerar a relíquia, que acreditavam proteger a cidade. Respiravam perto dela, beijavam seu invólucro, tocavam o portador da relíquia. E a cada contato, vestígios microscópicos, células de pele, fragmentos de cabelo e suor se depositavam no tecido, camada sobre camada. Século após século, o DNA do mundo acumulou-se em sua superfície como poeira invisível. A jornada continuou. Terceiro, Constantinopla. De 940 e 424, a relíquia foi mantida no coração do Império Bizantino. Os imperadores de Bizâncio a adquiriram por compra ou à força, e a levaram para aquela que era, então, a capital do mundo. Constantinopla era uma verdadeira megacidade do mundo antigo. Um lugar onde pessoas de todas as raças, culturas e regiões se encontravam. Então, em 1204, durante o caos da Quarta Cruzada, a cidade foi violentamente saqueada. Após o ocorrido, o sudário desapareceu. Em seguida veio Atenas e a Grécia, por volta de 1205. Após a queda de Constantinopla, a relíquia passou para as mãos de cavaleiros franceses e foi mantida em Atenas por um período de tempo. Em seguida, foi levada para a França em 1353. Esta é a primeira aparição claramente documentada do sudário na Europa Ocidental, na posse do cavaleiro Geoffroy d'Achane. E é aqui que as evidências genéticas se tornam devastadoras para a teoria da falsificação medieval. Um falsificador que atuasse na Europa do século XV não poderia de forma alguma ter coletado poeira e DNA de pessoas na China e Índia, Oriente Médio e África. Regiões que ele conhecia apenas por meio de relatos de viajantes distantes, como os de Marco Polo. Tampouco poderia ter plantado, deliberadamente, esses vestígios em um tecido de forma a enganar cientistas genéticos, 600 anos depois. O DNA encontrado no sudário não é contaminação aleatória. É a memória biológica coletiva da humanidade. É poeira das sandálias, vestes e mãos de inúmeras pessoas que contemplaram esse rosto ao longo de milhares de anos. Esse registro biológico comprova a antiguidade do objeto e sua origem oriental de forma mais convincente do que qualquer teste de radiocarbono jamais poderia. Mas o DNA humano é apenas metade da história. A outra metade está escrita nas plantas. A palinologia, o estudo do pólen, ofereceu outra peça crucial do quebra-cabeça. 2 especialistas respeitados abordaram o mistério de forma independente. A professora Anon Dan, renomada botânica israelense da Universidade Hebraica de Jerusalém, e o cientista forense suíço Max Frey, um dos pioneiros da análise forense de pólen. Trabalhando separadamente, eles examinaram grãos de pólen presos nas fibras do linho. Usando fitas adesivas, retiraram cuidadosamente amostras microscópicas do tecido. O que descobriram causou sensação na comunidade botânica. Pólen de 58 espécies de plantas diferentes foi identificado no sudário. 17 dessas espécies são nativas da Europa. Exatamente o que se esperaria, considerando a história documentada do sudário ao longo dos últimos 6 séculos. Mas a maioria veio de outros lugares. Plantas nativas do Oriente Médio, da Turquia e da Anatólia, coincidindo perfeitamente com a antiga rota que passava por Edessa e Constantinopla. Então veio a descoberta mais impressionante, um grupo de plantas que não crescem em nenhum outro lugar da Terra. Espécies encontradas apenas em um estreito corredor geográfico entre Jerusalém e Jericó.
No centro dessa descoberta estava uma planta em particular, a Gandelia thorn, um arbusto espinhoso do deserto, um tipo de cardo. Seu pólen representava quase metade de todas as amostras encontradas no tecido, uma concentração enorme e extremamente incomum. Por que o pólen de uma planta espinhosa seria tão dominante? Por que os espinhos seriam associados ao sudário de um homem tratado como nobre? A resposta surgiu quando historiadores e teólogos revisitaram as descrições da paixão de Cristo. A coroa de espinhos, a Gundelia Tornaforti, com seus longos espinhos rígidos e pontiagudos, é exatamente o tipo de planta que os soldados romanos poderiam ter usado para trançar uma coroa zombeteira para o rei dos judeus. E de repente o pólen começou a falar. Essa planta floresce nos arredores de Jerusalém em uma época muito específica no início da primavera, durante a festa judaica da Páscoa Pessach. A descoberta de uma concentração excepcionalmente grande de pólen desse cardo específico, concentrada ao redor da cabeça e dos ombros do tecido, serve como evidência direta de que o corpo foi coroado com ele. Uma segunda pista botânica veio do Zygopilum demosum. Essa planta é endêmica de uma região muito restrita, crescendo apenas no deserto da Judéia e em partes da península do Sinai. Seu pólen também foi encontrado no tecido em quantidades significativas. Nenhum falsificador medieval que trabalhasse na França poderia ter obtido pólen de plantas nativas exclusivamente de Israel e em seguida aplicá-lo invisivelmente, em nível microscópico, em um pedaço de tecido. Um falsificador teria usado tinta. O pólen não pode ser pintado. Ele age como um selo invisível da cena do crime, uma espécie de impressão digital geográfica que não pode ser falsificada. Durante muitos anos, especialmente no século XIX, época de grande racionalidade, os céticos argumentaram que as marcas avermelhadas no sudário não passavam de pigmentos ocre-cineábaro ou têmpera misturados com gelatina. Essa alegação desmoronou em 2017. Uma equipe de pesquisadores italianos, liderada pelo professor Giulio Fanti da Universidade de Pádua, em conjunto com médicos de um hospital em Trieste, examinou as manchas usando microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia Raman. Ao analisar o material em nanoescala, eles não encontraram pigmento, mas sim sangue. O grupo sanguíneo humano, AB, é um dos tipos sanguíneos mais raros. No entanto, aparece frequentemente em relíquias cristãs antigas, incluindo o sudário de Ovedo. Mas este não era o sangue de uma pessoa saudável. Nele, os cientistas identificaram nanopartículas de creatinina e fertiramina ligadas à hemoglobina. Concentrações tão extremas só ocorrem em uma condição trauma fatal grave. Tortura prolongada, acompanhada de desidratação e danos musculares maciços. Quando o tecido muscular é destruído por golpes repetidos, um processo conhecido como rhabdomiólise. A creatinina inunda a corrente sanguínea em quantidades enormes. E o sangue no pano registrou exatamente isso. É um grito bioquímico de dor. A análise revelou que o homem envolto nesse pano não morreu simplesmente. Ele foi espancado até um estado que já era incompatível com a vida antes mesmo do início da crucificação. Isso está em perfeita consonância com os relatos dos evangelhos sobre os açoitamentos romanos, realizados com chicotes de couro de fleela, com pesos de chumbo embutidos. O corpo apresenta evidências de mais de 100 golpes. A composição química do sangue revela um sofrimento que nenhum pincel jamais poderia reproduzir. Um artista pode pintar a aparência de uma ferida, mas nenhum artista consegue imitar a assinatura bioquímica de um corpo em trauma extremo, politraumatismo, insuficiência renal e choque hipoalmônico. Outro mistério antigo era a cor do sangue. As manchas no tecido pareciam vermelhas. Normalmente, o sangue antigo fica marrom escuro ou preto com o tempo, mas análises científicas revelaram níveis excepcionalmente altos de bilirrubina, uma substância liberada pelo fígado durante situações de estresse extremo e traumas severos. A bilirrubina preserva a coloração vermelha do sangue por séculos. O sangue de um homem torturado permanece vermelho. Isso não é misticismo. É bioquímica sob estresse extremo. Neste ponto, muitos fazem a mesma pergunta, e a famosa datação por radiocarbono. Em 1988, os testes de radiocarbono pareciam ter resolvido o debate de uma vez por todas.
3 dos principais laboratórios do mundo, Oxford, Zurique e Arizona, anunciaram seus resultados com 95% de certeza. De acordo com suas medições, o tecido datava de entre 1260 e 1390. Idade média, uma falsificação. O mundo aceitou o veredicto. Até mesmo a igreja recuou, referindo-se ao sudário como um ícone em vez de uma relíquia. Mas a ciência nunca para de evoluir. 30 anos depois, os pesquisadores identificaram onde o erro fatal havia sido cometido. O erro não estava na tecnologia, estava na escolha humana da amostra. Em 1988, um minúsculo pedaço de tecido, não maior que um selo postal, foi cortado da extremidade do sudário. Aquele canto havia sido manuseado inúmeras vezes ao longo dos séculos, tocado por bispos e cardeais durante exibições públicas. Suor óleos da pele, cera de vela bactérias. Essa borda sofreu mais contaminação e desgaste do que qualquer outra parte do tecido. Pesquisas adicionais realizadas pelo químico Ray Rogers, de Los Alamos, revelaram algo ainda mais prejudicial. Aquele canto havia sido reparado com tanta maestria durante a Idade Média que o reparo passou despercebido. A amostra não era representativa do sudário como um todo, e com essa constatação, a certeza de 1988 começou a ruir. Os monges franceses que restauraram o sudário não utilizaram uma técnica moderna conhecida como remendo invisível. Em vez disso, reforçaram a borda danificada, tecendo novos fios de algodão cuidadosamente tingidos, para combinar com a cor do linho envelhecido. Posteriormente, a análise química da própria amostra, cortada e testada em 1988, revelou a presença de fibras de algodão. Isso por si só já era um sinal de alerta. O corpo principal do sudário não contém algodão algum. É feito inteiramente de linho. Para disfarçar o remendo, os fios de algodão foram tingidos com corante alazarina para se misturarem com o tecido mais antigo e goma arábica foi aplicada como agente aglutinante. Em outras palavras, o material testado em 1988 não era o tecido original. Os laboratórios dataram o remendo, não o próprio sudário. Eles mediram a idade do algodão medieval e séculos de sujeira acumulada, não do linho do primeiro século. Isso não foi um pequeno descuido. Foi um erro de amostragem enorme e uma clara violação do protocolo arqueológico básico. Datá-lo da seção mais contaminada e reparada de um artefato é como tentar determinar a idade de uma estátua antiga, analisando os chicletes grudados em sua base. Ao perceberem essa falha, os cientistas começaram a buscar um método que pudesse contornar completamente a contaminação. Em 2022, o físico italiano Liberato Daro, do Instituto de Cristalografia de Bari, aplicou uma abordagem fundamentalmente nova, que não depende de contaminação orgânica. A técnica chama-se espalhamento de raios-x de grande ângulo, ou WAX, e mudou tudo. Este método concentra-se no envelhecimento do próprio linho, e especificamente na celulose, presente em suas fibras, medida em nível atômico. Com o tempo, o linho sofre alterações naturais. As longas cadeias poliméricas da celulose se rompem lentamente. Sua estrutura cristalina se degrada sob exposição constante à radiação de fundo, umidade e temperatura. Esse processo funciona como o relógio interno do material. Darrow comparou amostras do sudário com tecidos cuja idade é bem estabelecida, desde o linho usado para envolver múmias egípcias, datadas de 3000 a.C. até tecidos medievais dos séculos 10 ao 14. Os resultados surpreenderam os pesquisadores. A curva de envelhecimento da celulose do sudário não coincidia em nada com a dos tecidos medievais. Era muito mais antiga. Na verdade, a estrutura molecular do linho do sudário correspondia quase perfeitamente, com uma precisão notável. Fragmentos de linho recuperados da fortaleza de Masada em Israel. Masada caiu em 74 d.C. E os tecidos encontrados lá datam de entre 50 e 74 d.C., o primeiro século à época de Cristo. Usando técnicas avançadas de raio-x, os cientistas recuaram a idade do sudário de Turim em mais de 1000 anos, situando sua origem no cerne da história bíblica. Em 1988, a ciência parecia descartar o milagre.
Em 2022, com ferramentas modernas, ele foi reacendido. Mas uma pergunta permanece. Como a imagem se formou? Não há pinceladas, pigmentos ou tinta. A imagem está na superfície do linho, com apenas 200 nanômetros de profundidade, centenas de vezes mais fina que um fio de cabelo humano. Raspe-a e ela desaparece. Não é tinta. É uma transformação química causada por oxidação e desidratação. Uma queimadura provocada por uma fonte de energia desconhecida. Os cientistas tentaram, de tudo, ácido calor raios gama, mas apenas um pulso curto e intenso de radiação ultravioleta no vácuo conseguiu replicá-la. No entanto, tais lasers não existiam na antiguidade. Para formar a imagem em 4 metros quadrados, o corpo teria que emitir uma explosão de energia inimaginável, com duração inferior a 1 bilionésimo de segundo, suficiente para imprimir no tecido, mas não para destruí-lo. Em 1966, a tecnologia da NASA revelou algo ainda mais incrível. O sudário contém uma imagem 3D anatomicamente precisa e perfeita. A intensidade da impressão corresponde exatamente à distância entre o corpo e o tecido. Algo que nenhum artista antigo ou moderno conseguiria reproduzir. Ainda mais surpreendente, a análise digital revelou moedas nos olhos que correspondem a uma rara moeda de leproso cunhada por Pôncio Pilatos em 29 deixou. A probabilidade de um falsificador medieval saber disso é zero. O sudário também contém poeira de Jerusalém, pólen de plantas que florescem apenas perto da cidade na primavera, e sangue com marcadores bioquímicos de tortura extrema. Os pregos perfuram os pulsos, não as palmas das mãos, demonstrando precisão forense, incluindo reflexos nervosos nos polegares. Camada por camada, disciplina por disciplina. Biologia química, física, geologia, história numismática. As evidências apontam para Jerusalém entre 30 e 33 d.C. O sudário desafia qualquer explicação. Não é uma pintura. É uma impressão holográfica de um ser humano real. Um registro forense, uma testemunha de um momento que mudou a história. Devolvido ao seu cofre, o sudário permanece em silêncio. Mas os dados falam. Lendas, mitos e crenças são sustentados por evidências científicas mensuráveis. Talvez um dia compreendamos o clarão de energia que deixou esse rastro. Até lá, ele permanece como o quinto evangelho, um testemunho eloquente de um evento que muda o mundo. Você acredita que a ciência algum dia explicará um milagre? Ou será que algumas portas devem permanecer abertas para o coração?